Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una... Bom dia para quem é de ouvir de dia, boa tarde para quem é de ouvir de tarde, boa noite para quem é de ouvir de noite e boa madrugada para quem é de ouvir de madrugada. Neste 21 de dezembro de 2020, estamos dando início ao 6º episódio do podcast Futebol Filosofante, esse encontro que pretende cruzar futebol com filosofia de uma maneira nada acadêmica. Eu continuo sendo Vinícius Ost e vamos que vamos, e como não poderia deixar de ser, hoje nós vamos ter que falar sobre Maradona, que infelizmente nos deixou, e não há nada mais que represente mais esse podcast, talvez, dentro do futebol, do que esse personagem tão complexo e tão contraditório e tão genial e tão humano. E para isso, conto com as presenças ilustres e brilhantes de Felipe Thiago dos Santos e Vander Vieira, um de Mesquita, o outro de Nuremberg. Vamos que vamos. Levanta a bola para o alto. Quem quiser dar um tapinha com a mão aí, continua. Galera, prazer mais uma vez estar participando com vocês aqui. Grande Vinícius, grande Felipe, para mantermos o nosso podcast filosófico e futebolístico vivo. Tema de hoje se impôs, né, nas nossas discussões prévias, nas nossas discussões editoriais, quando a gente vai decidir o que a gente vai falar. O tema de hoje se impôs, o Maradona, figura maiúscula do futebol, e mais importante do que do futebol é que o Maradona é uma figura maiúscula da história. Quando a gente tem abordado nos nossos episódios, a gente aborda alguns temas, e a partir desses temas a gente cita jogadores, a gente cita times, e a gente cita muitos personagens que vão ficar marcados para o futebol. Então, daqui a 40 anos, a gente vai se lembrar do Zidane, do Eto'o, ou do Lucas Mugni, ou do Neymar, como personagens do futebol. E o Maradona, o que ele deixa para a posteridade é de um personagem do mundo, né? De um personagem que transcende muito o que é apenas o futebol. Então, acho que grande tema que vai dar para a gente aí um grande bate-papo. E você, Felipe, fala para nós. Bom, primeiramente, um abraço ao Vandinho, Vinição, prazer em ver vocês, e melhor que essa apresentação aí do Vinição e do Vandinho sobre o tema e sobre essa personagem que é o Maradona, eu não posso fazer. Acho que é um momento propício para isso, falar não só sobre o Maradona, mas tudo que ele representa para o nosso futebol, e falar dessa personagem que é o Maradona no sentido de uma pessoa que transcende uma nacionalidade, é um cara admirado por todos, seja na América, seja aqui na Europa, enfim. E transcende também a história, né? E a gente sempre recorda os gols do Maradona, as frases do Maradona, ou Maradona em si. Então é um cara imortal, né? Morreu e vai continuar aqui entre nós, não só nessa uma hora aqui que a gente vai discutir, mas para sempre. Maradona vai continuar nos assombrando aí durante muito tempo, durante nossas existências, ao menos. Acho que falei assim muito rapidamente, né, do Maradona enquanto filosofante, né? Acho que seria bom até justificar, já ficou meio justificado quando o Vander falou dessa potência histórica do Maradona, né? Acho que até o Galeano pensa um pouco isso do futebol mesmo, porque o futebol ele é algo esquecido pela história, né? Nos livros de história
muitas vezes não tem nada sobre futebol, assim, né? É como se o futebol fosse algo à parte da sociedade, um entretenimento que não influi, não é algo menor, né? Até dentro da filosofia, a gente talvez esteja ligado aqui nesse podcast justamente por isso, por sermos estranhos no ninho, assim, né? Então há uma identificação de cara, já que é tão inusual dentro da academia, dessa parte, né? Na sociologia tem mais estudos, mas dentro da filosofia é algo como menor. E o personagem como o Maradona, ele engrandece tanto, ele transcende o futebol, né? Ele é um personagem histórico com todas as suas contradições, com tudo isso, mas erro todo mundo tem, né? Contradição todo mundo tem. A gente tem que... Eu acho que eu gostaria de chamar nesse primeiro momento, como o Felipe propôs aqui antes da gravação, de que cada um dissesse um pouco aquilo que representa o Maradona, né? E para mim o Maradona representa isso, uma figura histórica, porque aquilo que o Maradona faz com a Inglaterra é histórico. Aquilo é histórico. Não há justiça maior do que aquele gol de mão. O futebol perderia muito se não tivesse tido aquilo, se não tivesse tido Maradona. E para mim, assim, não é uma questão, acho que é uma questão até que a gente pode discutir depois aqui, do melhor jogador de futebol do mundo. Eu não sei se ele foi o melhor jogador de futebol do mundo e não me importo com isso, porque eu não vi jogar. Então, o melhor jogador de futebol do mundo que eu vi jogar é algo muito limitado, é algo que é a partir de 1995, 96, 97, sei lá, 2000. Então, não tem como eu achar que o Maradona é o melhor jogador de todos os tempos. Não importa para mim, não importa. Quem viu o Pelé, acho que o Maradona, para mim, é o maior personagem do futebol. Isso transcende o campo e bola, as quatro linhas. Você diz o que eu ia completar, né? Você termina a sua fala com o que eu ia completar. Eu acho que a gente não tem como a gente medir, né, com essa régua exata o melhor jogador de todos os tempos, por inúmeros motivos. E como você também, né, o que eu consigo cobrir como a minha percepção futebolística é de 2000 e poucos para cá. Mas eu acho que se não tem como a gente indicar ele como o melhor jogador de todos os tempos, eu acho talvez que ele seja o maior jogador de todos os tempos. Que aí entra nisso que você falou, que ele é a maior figura, né, que representa o futebol, e sobretudo um futebol que não é o futebol que o nosso podcast quer pensar, que não é o futebol burocrático, mas pelo contrário, é um futebol baseado no repente, na magia, né? Porque não tem como a gente ter certeza, mas eu aposto que ele não ficou talvez pensando em fazer um gol de mão. Foi o repente do momento daquele jogo, que naquele momento que coube foi o gol de mão. E totalmente justiça seja feita, né? Porque talvez se fosse um Inglaterra e Argentina em 2010, 2015, não teria o mesmo apelo do momento histórico, né? Mas foi ali pouco depois da Guerra das Maldivas e dos horrores que aquela guerra trouxe, de como ela foi conduzida pelo governo britânico da época, né? Então eu acho que é isso. O Maradona não tem como a gente falar se ele é o melhor, mas eu acho que ele é o maior jogador da história. Eu termino com uma citação de um pequeno trecho do Galeano sobre ele, né? Você falou do Galeano aí, que é desses caras que abordam o futebol, e o Galeano diz: nenhum jogador consagrado tinha denunciado sem papas na língua os amos do negócio do futebol. Foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos que rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos e nem populares, né? Então, a ideia do Maradona não dar as mãos para o João Avelange em 1990, quando ninguém abordava a corrupção no futebol, isso é muito forte, né? Pô, concordo. Acho que esse primeiro momento de apologia ao Maradona, né? Eu acho ele extremamente importante. Para mim, também como o Vandinho falou, a maior figura que existiu. E se vocês me permitem fazer uma filosofia de boteco mesmo, assim, tem uma coisa no Maradona que transcende o campo e a televisão, caso se esteja assistindo um jogo pela televisão, e tem esse contato com o jogador que o futebol se perdeu, assim, que esse tipo de contato que transcende essa atmosfera que o Maradona traz com o seu espírito, com o seu jeito de jogar, que não era só o jeito fora de campo, essa personagem, mas com o seu jeito de jogar também,
que você que está em casa, que você que vê um cara desse, você se identifique, parece que não tem mais uma distância entre você e aquele que está jogando, não é uma, como o Andy falou, não é uma coisa burocrática mais, não é uma coisa que você pode analisar, você é meio que tomado por esse espírito que é o Maradona. E com relação à figura do Maradona, fora de campo também, acho que é muito importante porque quando o Maradona morreu, a maioria dos textos que surgiram na internet, né, de comentaristas, enfim, destacavam uma coisa importantíssima que era o Maradona é um cara que viveu, né? Viveu, que é muito diferente do... Dá um exemplo, por exemplo, esses dias eu assisti faz um tempo assisti um documentário do Tony Kroos. E o Tony Kroos é uma figura interessante porque ele é um cara que vive na Espanha, por exemplo, há muito tempo, há mais de 7 anos, e ele vive meio que numa ilha. Aí tem uma parte que a mulher dele fala assim, em 7 anos a gente foi 2 vezes na cidade. Pô, eu pensei, o que é isso? Isso é exatamente o contrário do Maradona, né? Então, tudo que o Maradona viveu... tem uma cena do documentário do Maradona, do documentário quando ele chega na Itália, por exemplo, que tem um mar de gente e você olha para o Maradona, ele tem uma figura humana, como o Vinícius no começo da fala dele falou, uma figura complexa, contraditória e humana. Pô, as 3 definições perfeitas, assim. O Maradona nunca pareceu vestir essa roupagem, essa roupa do jogador que é famoso e que de repente vive numa bolha, assim. Ele sempre pareceu o cara, uma pessoa, um humano, que é uma coisa que se perde no futebol, né? Eu acho que isso aí tem a ver, mesmo que na Argentina ele seja o Deus, né, ele seja quase transformado em divindade, ele realmente sempre manteve esse pé no chão do ser humano, né? Como você está falando, que vai se perdendo na época que cada vez mais o jogador é uma celebridade. Ele manteve isso e várias das escolhas da carreira dele indicam isso, né? Ele é esse cara também cheio de contradições, de acertos e erros, como o Vinícius falou, e que todos nós somos assim, né? A questão é que ele é um cara público e isso, então, se torna algo grandioso e tal. Mas a ideia dele escolher jogar num time do interior da Itália, nos anos 80, ao invés de jogar em uma potência europeia, né? Quando ele tinha futebol para isso, e depois que ele estava lá, ele também não queria sair daquele time apenas para ir para uma potência europeia, depois de ganhar uma Copa do Mundo, esse tipo de escolha, a forma como ele era como treinador, né? Ele teve uma carreira de treinador que não cresceu muito, não decolou muito, mas a gente já criticou aqui em outros momentos que, poxa, enquanto na Copa de 2014 a nossa seleção recebia na concentração a visita de Luciano Huck, na Copa de 2010 o Maradona dava livros do Eduardo Galeano e do Che Guevara para os jogadores, né? A forma dele incentivar os jogadores era lendo sobre a Revolução Cubana para os caras. Então, olha a diferença do que ele queria alcançar com o futebol dele, né? Muitas coisas aí foram levantadas aí nessas 2 falas. Eu queria pegar essa coisa do Maradona, aproveitar essa coisa do Maradona com o Napoli, porque esse filme eu estava vendo também, né? E mostra todo o lado humano dele ali, né? Da família, as traições, os filhos fora a parte. E você vê o que ele é em campo, é algo muito passional, né? É algo que eu acho que inspira paixão em quem está vendo. Essa coisa que você falou, Felipe, de sentir representado, né? E parece tudo muito natural. Ele não é aquele cara forte, não é um robô. É tudo muito natural, é tudo inventado na hora. Te respondendo, Vandinho, eu acho que foi você que falou do gol de mão. Né? É impossível que ele quisesse fazer um gol de mão, nem se ele quisesse, pô. É algo do momento. O gol do drible, que ele dribla, porque foram 2 gols, né? Aquele no mesmo jogo. Então, aquela bola que ele dribla todo mundo, ele falou com... Esqueci o nome dele agora, do outro jogador, que é um pensador do futebol, é um cara muito inteligente, já falei sobre ele aqui no podcast. Ele falou, porra, fiquei tentando tocar a bola pra você, mas toda hora aparecia 3 ingleses. Aí eu tive que driblar todo mundo e fazer o gol, pô. Eu tava só olhando pra você, mas não dava pra tocar. E isso mostra a consciência também, essa paixão. Ele queria estar ali, com o Boca Juniors,
no estádio, a maneira como ele torcia para o time. Então é como você ter um representante mesmo, quem gosta de futebol, né? Quem torce. É como se você tem um cara desse jogando no seu time, é como se você estivesse dentro de campo, cara. É sensacional, né? Aí, mas só mais uma coisa, no filme, um outro filme, para lembrar de outro filme do Maradona, o Maradona do Kusturica, que é um filme já de 2007, eu acho, é mais antigo, não é esse de 2019, que é algo muito pessoal, não sei se vocês já viram. Ele vai fazendo entrevistas com o Maradona, e o Maradona sempre enrolando ele. E aí tem uma hora do filme que ele fala: eu tenho consciência que eu, me ferrei todo. Não era muita pressão, e aí eu acabei extravasando demais. Aí ele fala: que jogador. Eu nem treinava, tinha dia que eu não treinava, fazia um monte de merda. Aí ele falou: cara, que jogador que nós perdemos, hein? Que jogador que eu não poderia ter sido. E se o cara foi grandioso, sendo esse jogador que não era nem um pouco atleta, né? Imagina se ele fosse um cara como o Cristiano Ronaldo, né? O cara que se cuida lá na saúde, no exercício, não bebe, não faz nada. E até hoje, isso a gente pode pegar essa coisa do talento nato, né? Se a gente for olhar para a história recente do Brasil, a gente tem vários jogadores que são antijogadores. E mesmo sendo antijogadores, quando eles têm esse momento talvez de 1 ano, 2 anos, os caras conseguem chegar em pontos altíssimos, né? Adriano é um grande exemplo disso aí, Ronaldinho Gaúcho é um grande exemplo disso aí. Outros jogadores menos badalados, mas que conseguiram fazer algumas boas temporadas também. E é muito difícil, cara, você conseguir juntar essa coisa do grande atleta com o grande talento. Não é sempre que isso acontece. Porque o médio do nosso futebol são jogadores que são apenas esforçados. É o cara que ele sabe guardar posição e dar toque do lado, né? E ele é esforçado, ele treina muito, ele tem um bom condicionamento físico, mas o talento mesmo é algo raro, cara. Acho que o talento não é qualquer time que tem mais do que 3 ou 4 jogadores de talento verdadeiro. O Maradona mostra isso pra gente, né? Ele podia ser esse antijogador sendo um grande jogador. E esse tipo de figura é uma figura que falta um pouco, assim, e que por mais que você tenha no seu próprio time jogadores que são muito bons, assim, né? Eu me lembro muito, pessoalmente, eu me lembro muito de uma entrevista, isso foi há muito tempo, do Abu Janra, que o Abu Janra fala assim, o Kaká é o anticlímax sexual do futebol. E aí eu sempre pensei assim, o Kaká para mim sempre foi o jogador por excelência, totalmente contrário desse antijogador, né? Porque é uma carreira construída, um jogador sério para quem não há nenhuma crítica moral, já que o Kaká provavelmente nunca fez alguma transgressão na vida, por exemplo. Só que é um jogador que mesmo dentro de campo, não interessa quantos gols faça, pelo menos para mim, assim, falta esse apelo humano mesmo, essa paixão que vocês dois comentaram, que tem a ver com o futebol do Maradona, né? Falta alegria nas pernas. Falta um pouco da alegria nas pernas. É uma coisa que me lembra um pouco o Ronaldinho Gaúcho. Quando eu vi essa notícia, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai, assim, eu fiquei pensando... Me lembrou um pouco o Maradona. O Ronaldinho Gaúcho também é um cara assim, que sempre foi muito, muito doidão no futebol, assim, sempre me identifiquei. Acho que faz parte, acho que tem que ter no futebol, né? Como é claro que esses jogadores mais burocráticos, jogadores, enfim, que estão, como eu falei, dentro do paradigma moral da boa família brasileira, assim, também faz parte, mas não é aqueles que não são jogadores que movimentam o encantamento do olhar quando se assiste um jogo, né? Nenhum desses jogadores será chamado de Deus, né? Ninguém vai fazer uma igreja para o Cristiano Ronaldo, eu acredito, né? Nessa sua questão, e o Kaká, né? Acho que há uma questão que me faz pensar assim, que o jogador mais engajado com o treinamento, o jogador mais sério, o Kaká talvez seja esse paradigma, um jogador sem graça, né? Sem alma, em certo sentido, né? E
o jogador, o Cristiano, até o próprio Cristiano Ronaldo, assim, em certo sentido o Messi também, jogadores que não encarnam essa paixão, esses jogadores mais tortos, igual o Maradona, o Garrincha, o Adriano, o Ronaldinho Gaúcho, eles parecem já escancarar uma humanidade, ele parece que é igual a gente, assim, ele está exposto ao erro, assim, né? E o Maradona talvez seja, dentre esses, o que mais inspirou isso aí. E tanto que inspira até em gente que nunca viu ele, sei lá, eu não me lembro de ter visto uma partida dele. Talvez em 94, mas era muito novo, não me lembro de ter visto uma partida dele. Mas me inspira como um cara que era muito... inventava tudo ali na hora, né? Tinha esse componente da genialidade, da divindade, né? De um culto. Não vejo as pessoas fazendo um culto para o Cristiano Ronaldo. O que me incomodou bastante com a morte, uma das coisas que me incomodaram depois da morte do Maradona foi uma certa moralização da história do Maradona, assim. Teve uns caras falando, que pena que ele estragou com o próprio corpo, coisa desse tipo. E aí volta uma velha questão que está para além do plano do futebol, que é essa figura do cidadão perfeito, né, que morre com 80 anos de idade, tem lá a sua família, que viveu bem, enfim. E o Maradona, eu acho que é muito interessante a forma como ele... Tudo que o Maradona viveu, porque não é possível que esse meio do futebol, eu sempre me peguei pensando nessa questão, não é possível que nesse meio do futebol, onde você é tomado, onde os jogadores estão para além do bem e do mal, muitas vezes faz o que quiser e mesmo que você não faça bobagem, besteira ou qualquer coisa do tipo, você tem sempre as câmeras em volta de você. Não é possível que esse meio do futebol não dá uma mexida com o jogador de futebol, com a cabeça do jogador de futebol de alguma maneira. Então, ou o cara é muito isoladão, ou um caso sempre que me vem à cabeça um pouco o Rivaldo, assim, já vi muitas entrevistas do Rivaldo, que o Rivaldo sempre falou, eu sempre me coloquei de fora, assim, não queria participar de entrevista, programa, parei de jogar futebol, fui viver minha vida no interior de Mojimirim e coisas desse tipo. Agora, o caso do Maradona é justamente um resultado do que o que faz, assim, tudo que aconteceu com o Maradona não é passível, na minha opinião, de uma moralização, de apontar o dedo e falar, porra, Maradona, você é foda, tinha tudo para dar, para depois ser virar empresário, né? Tipo, virar empresário ou diretor de futebol, coisa desse tipo. Não, Maradona viveu e não é possível fazer uma moralização da sua vida, pelo menos para mim, assim. E eu acho que esse gancho aí é o gancho que, desde quando o Maradona começa a ser esse jogador que tenta mexer com as estruturas, isso aí foi o único calcanhar de Aquiles que conseguiram achar dele. Ele era um grande jogador, ele tinha conquistas, ele tinha idolatria no país dele e fora do país dele. Quando ele começa a ter essa postura mais combativa com instituições do poder, né? Então, eu citei aquela hora ele peitar o João Avelange, ele fazer críticas ao FMI, ele fazer críticas à Igreja Católica, ao Papa João Paulo II, ao Bush. Pouco depois que ele começa essa postura dele um pouco mais assim, que eu acho que é no final dos anos 80, início dos 90, assim que ele tem esses problemas com drogas expostos, ele vai ser atacado como um cara, esse cara é um doidão, ele está criticando, e porque ele está viajando, ele está variando. Então, ou seja, você tenta deslegitimar tudo que aquela pessoa pensa porque ele tem um ato que é, dentro de uma visão moralista, condenável, né? Mas é condenável por uma sociedade que condena o uso de drogas ilícitas e toma remédio para dormir, consome açúcar, sal, álcool e tabaco o tempo todo em escalas cavalares. Mas olha para algumas dessas pessoas que consomem uma substância ou outra, no caso, como ele, né? Substâncias ilícitas, e então querem derrubar todo o prédio porque o cara tem esse problema, né? Então acho que isso foi uma das poucas formas que conseguiram de atacá-lo, né? Sobretudo quando ele começa a ser esse jogador mais visado. Sim, e tem uma coisa aqui que eu percebi na Alemanha que eu acho muito legal, que muitos bares de punk rock, assim, tem uma relação muito íntima com Maradona.
O Maradona tem uma relação muito forte com a esquerda aqui, né? Pelo menos com essa cena de esquerda, essa cena musical de esquerda. Uma vez eu estava perguntando isso para um cara aqui, um amigo meu, e ele falando assim que para as bandas de punk rock aqui da Alemanha, por exemplo, o Maradona sempre foi uma figura de resistência. E essa imagem do Maradona quicheiro, Maradona que ligado à esquerda, Maradona ele até usou a frase, né? O Maradona que não deu certo no Barcelona, assim, é o Maradona da resistência, assim, né? Eu acho isso muito legal, concordo com o Vandinho, assim, isso daí tudo faz parte dessa áurea, dessa divindade chamada Maradona, né? Essa questão da cocaína, as pessoas apontam isso como se fosse uma culpa, sabe? Um problema. Ou não, mas ele, ele jogava muito, mas usou cocaína. Cheguei no bar, Maradona morreu, fiquei triste, Aí o cara, mas era um cheirador. Você acha que seu filho pode ser um cheirador, você pode ser um cheirador, todos nós podemos ser cheirador. São as circunstâncias da vida. Como o Felipe falou, o Maradona estava exposto a uma situação de holofote, de onde ele saiu, né? Era um cara de origem muito, muito pobre, sempre sonhou com aquilo e chega numa cidade como é Nápoles, né? Uma cidade mais quente, é uma cidade que, se casa perfeitamente com Boca Juniors, assim, com La Boca, sei lá, é muito com a Argentina, com esse lado do Maradona popular, e o culto, o endeusamento é o mesmo da Argentina e de Nápoles. As pessoas falam que em Nápoles toda casa tem uma foto do Maradona como um santo, e é algo impensável. Se você pega que antes do Maradona, o Nápoles, sei lá, tinha 3, 4 títulos, eu acho que nunca tinha ganhado o campeonato italiano, chega ali e ganha 2 campeonatos italianos, da Juventus, toda poderosa, é campeão da Liga Europa, lá, sei lá, da UEFA, como é que se chamava esse campeonato deles lá. Então é uma mudança. Olha o que esse cara fez, como é que você vai questionar, vai apontar o dedo para isso. É como também se por ser algo vinculado ao prazer, né? Como se fosse um prazer, é mais culpado ainda, porque você deixou de jogar futebol para ter prazer. Então, a mesma coisa do Adriano, o cara deixou de jogar futebol porque ele quer ficar lá na favela onde ele nasceu, tomando banho com os amigos dele, ou na cobertura com os amigos, e, sei lá, deixa o cara viver. Se ele não quer jogar futebol, não é uma culpa, Não tem... Não, se ele consegue, se ele pode viver assim, deixa ele viver, na medida em que isso faz bem para ele. E o Maradona, ele foi perseguido por isso, foi perseguido no final da carreira dele, que deram uma punição para ele desproporcional, e não cabe nesses casos, a não ser que o cara esteja usando doping para se dopar, para jogar mais, mas não é o caso, o cara é dependente, a sociedade não sabe lidar com isso, né? Essa questão de culpar é muito... Por isso que é importante a canção do Manu Chao, né? Se eu fosse o Maradona, eu viveria como ele, porque era o jeito que dá para viver, E essa culpabilização já é ela se transforma numa caça às bruxas, quando você pode ter certeza que as coisas que o Maradona fez, ou essas escolhas que ele fez, ele não é o único do futebol, ou a única pessoa pública que faz esses tipos de escolha. Mas como ele não era o cara que, em nome de uma boa convivência política com essas pessoas da Federação Argentina, da Conmebol e da FIFA, ele não ficava indo em jantares tomar vinho com essas pessoas, então por isso também que toda essa barra para ele ficava muito maior. Porque se ele fosse um cara, naquela dicotomia lá entre ele e o Pelé também, se a gente for pegar a biografia do Pelé, a gente tem Pelé passando pano para a ditadura, o Pelé não reconhecendo filhos e tal, mas como o Pelé é um cara que ele nunca dá a cara a tapa, ele permanece muito mais sob essa aura do rei do futebol, porque ele não compra brigas, né? E como o Maradona comprava brigas, encampava discursos, e era esse cara que agia pela paixão, ele não estava nem aí se tal atitude dele, ou se tirar uma foto com determinada pessoa, seria ruim para a imagem dele. Para ele, se ele tinha um prazer de estar com aquele cara, e aquele cara é considerado pelo Ocidente um ditador, ele não estava nem aí disso, né? Então,
ele pagava o preço, ele era caçado por essa mídia que, como o Vinícius falou, não dá liberdade para você ser quem você é. Se você é uma pessoa pública, você é obrigado a ficar dentro de um claustro, né? Você não pode fazer o que qualquer outra pessoa faz. Então, tudo isso só mostra como ele era corajoso, cara. Só mostra como ele tinha culhões, né? Tem uma frase dele sobre o Ronaldo, né? Quando o Ronaldo surge e a galera começa a falar do Ronaldo, acho que um pouco antes da Copa de 98, ele fala assim, ó, o Romário tem culhões. Esse Ronaldo aí falta alguma coisa. E o Maradona tinha culhões, igual ele achava que o Romário tinha, né? Eu gostei. Acho, não é uma comparação, mas eu acho que a figura do Romário também é interessante. Porque, como o Vinícius falou, o Romário é aquilo que foge a essa figura apolínea do jogador perfeito, né, corporalmente, como o Cristiano Ronaldo, musculoso, grande, alto. Não pode fazer gol de cabeça, pode fazer gol de falta, é rápido, o jogador pode fazer tudo, na verdade, né? O Romário também era uma figura, tal como o Maradona. O Romário é baixinho, né, cara? E você pensar, mesmo na 94, por exemplo, do Romário e Bebeto, dois atacantes baixinhos jogando na frente da seleção, mesmo que era uma seleção que não encantava tanto, também é interessante, né? Também é algo que se compara um pouco ao Maradona, e é uma coisa que foge, que o Vinícius falou, que eu acho muito legal, tudo isso que foge a essa estruturação do futebol, essa coisa, a lógica, assim, chama atenção, né? É uma coisa que é uma coisa meio inexplicável um pouco, assim, tá muito próximo desse dionisíaco, daquilo que intoxica, aquilo que tá fora da forma, né? O Romário fazendo aquele drible no Amaral, por exemplo, né? Entortando o Amaral, ou tal como o Vinícius falou, o gol do Maradona, por exemplo, que ele passa todos os jogadores, assim, do time da Inglaterra, você vê que não é um cara que está se usufruindo daquilo que outros jogadores não têm, que é, como a gente já falou aqui hoje, um pouco o caso do Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo sai do meio do campo e passa todo mundo, sempre dá a impressão de que não, ele pode porque, né, assim, tem uma estrutura física, uma força que todo mundo, que é muito evidente. No caso do Maradona, era uma coisa meio frenética, assim, né? Há uma entidade do futebol mundial que é o baixinho, né? Pô, tem o baixinho Romário, o Maradona era baixinho, o Messi é baixinho. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo nunca fez, né, um gol de driblando todo mundo, né? Ele é impressionante, mas acho que ele não é. No Manchester United ele até fazia alguns dribles, mas ele nunca foi... Ele salta 4 metros de altura, né, para dar uma cabeçada. É um jogador que faz gols, mas essa explosão, Porra, você fala, caralho, como é que esse baixinho sai driblando todo mundo? Esse jogador improvável, né? Não é um cavalo, sei lá, um cara de raça, aquele, você fala, pô, vou apostar nesse, né? Você tá jogando uma pelada, você vai apostar. Esse aí você não conhece os dois, você aposta naquele que é maior, mas é um improvável, né? O Ronaldo, ele é esse grande jogador, mas ele é o grande jogador dentro da lógica, né? Ele não é um jogador que subverte tanto a lógica. Agora, o Romário, né, toda a mítica nos anos áureos dele era absurda e é muito contra a lógica. E aí, né, como o Felipe falou, lembra muito a trajetória do Maradona, é muito contra a lógica você ser campeão mundial, você ser o melhor jogador do mundo e você vir jogar no Brasil, cara. Você vir jogar no Flamengo, né? Isso é a coisa mais fora da lógica do mundo. O Messi... Imagina o Messi em 2012, o Messi vai para o Boca Juniors. Imagina o Cristiano Ronaldo em 2013 vai jogar no Braga, né? Isso aí, esses caras nunca vão conseguir experimentar o que é isso. Essa quebra da lógica, da ordem. Até porque o Romário não tem nada a ver com a Europa, né, cara? Porra, isso é uma coisa totalmente contraditória. Assim, o Romário, na minha cabeça, pelo menos... Ele sempre foi a figura do carioca mesmo, por excelência. O jogador de futebol, de futevôlei, de final de semana. E sempre achei essa figura também muito importante. Assim, embora a gente tenha
enfim, não tentando desviar o tema pro Romário, mas a gente sempre tem dificuldade de reconhecer isso. Se fala muito do Ronaldo, muito do Ronaldinho Gaúcho e muito do Neymar, não se fala tanto do Romário, mas enfim, mas o Ronaldinho Gaúcho também, nossa, pra mim é o maior jogador que eu vi jogar é o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque é um brilho tão intenso igual aquele, eu nunca vi, cara. E aí eu aproveito pra gente fazer até essa discussão, porque fica essa discussão de Pelé e Maradona, assim, enquanto a gente poderia pensar na Santíssima Trindade, pô. Pelé pode ser o Deus Pai, Maradona é o Deus Filho encarnado, humano, demasiado humano. E o Espírito Santo fica aí, vago. Cada hora é um, pô, vai baixando e... Vai incorporando em atletas diferentes, né? Fica aí, vago. O Ronaldinho, eu acho que a gente só não... Eu concordo totalmente com o Vinícius. O Ronaldinho, do que eu vi do futebol, ninguém fez nem perto do que o Ronaldinho Gaúcho fez. A questão que ele também, como ele também foi esse cara, né, da balada e um pouco anti-atleta, ele não conseguiu ser esse cara que ficou 10 anos no auge. Mas os 3 ou 4 anos que ele estava jogando o fino da bola, eu nunca vi nenhum jogador fazer. E eu não sei se eu vou ver tão cedo, sabe? Nem Neymar, nem Messi, ou os que estão chegando agora aí, né? Mbappé, Haaland, alguns desses outros jovens. Mas me parece que o caso do Ronaldinho Gaúcho, diferente de outros jogadores, não é porque ele não ficou tanto tempo no topo, né, do futebol mundial. Me parece um pouco porque ele quis mesmo, ele não quis ser o jogador de se cuidar exatamente, corporalmente falando, né? Enfim, acho que sempre... E mesmo quando voltou para o Brasil, pensando agora... E foi jogar no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense, né? E no Atlético Mineiro ele jogou bem pra caramba, assim. Eu achei assim, voltou pro Brasil e ainda um pouco meio que o Ronaldo. Não sou lá grande fã do Ronaldo do Gordo, mas ele voltou pro Brasil e também mexeu com o futebol, né? São figuras que mexem com o futebol. Mas no caso do Ronaldinho Gaúcho, a cena dele fazendo gol no Real Madrid, no campo do Real Madrid, né, passando o time inteiro e sendo aplaudido de pé pelo jogador do Real Madrid, isso pelos torcedores do Real Madrid, né? O primeiro gol dele na seleção, tem muita coisa do Ronaldinho Gaúcho, né? O gol dele contra a Inglaterra na Copa do Mundo, de falta, que pode ter sido meio um acaso, mas tudo que envolve o Ronaldinho Gaúcho concordo com o Vinícius, concordo contigo, assim, Vandil. Assim, é um jogador que se assemelha também a essa figura, é um pouco nostálgico pra gente, né? Já que a gente falta um pouco esse tipo de jogador e parece que cada vez mais é mais difícil nascer esse tipo de jogador, já que desde a base, enfim, já tem um trabalho... o jogador já sabe hoje, assim, quando você vê os moleques com 11 anos de idade andando com a camisa do Barcelona, se esse moleque tiver num time, ou tiver jogando na rua, tiver um olheiro, qualquer coisa, o moleque já tá ligado onde que tá rolando o dinheiro, onde que tá rolando o sucesso, assim, que né, na Europa, e aí já tá querendo, né, já tá babando, e é um pouco mais difícil, né? O Ronaldinho Gaúcho, ele tinha uma coisa da expressão, né, da face, que ele tava sempre sorrindo, parecia até um deboche, né, e quando ele tocava para um lado e olhava para o outro com aquele sorriso de, porra, como é que aqueles dentes cabiam ali, era um sorriso, maior sorriso do mundo. E, porra, o cara inventava, tem lance dele dando chapéu, né? Só dando chapéu, você não sabe nem que jogo foi aquele, quanto terminou, só tem aquele lance que você ficava vendo o cara dando 5 chapéu, sei lá, a procrastinação da genialidade por nada, assim, só um gesto, uma obra de arte, uma performance ali. Eu acho que esses caras são raros, são manifestações do Espírito Santo em dimensões diversas, assim. E hoje em dia é cada vez mais raro, porque os jogadores não é tudo muito objetivo, né? Até os próprios comentaristas têm uma certa moralização do drible, né? Sei lá, se o cara faz um gol de mão, meu Deus, a discussão que vai ser. Quando o Jô fez aquele gol de mão do São Paulo, logo depois do Rodrigo Caio ter impedido que ele fosse expulso no jogo anterior. Porra, o Jô tá pouco se fudendo. Você acha que o Jô vai falar? Ele fez um gol de mão, você acha que ele vai falar? Pô, o problema é do Rodrigo Caio.
não tem moralização dentro do futebol, pô. Não há espaço para isso, eu acho. Estão querendo que o futebol espelhe uma sociedade que não existe, pô. O Ronaldinho, quando o Felipe fala, né, que parece que ele é esse cara que ele meio que ele não fez questão do trono, né? Ele teve aquele auge dele, depois ele meio que não ligou muito para isso e tal. A trajetória dele na seleção mostra um pouco disso. O Ronaldinho, ele é campeão mundial logo no primeiro, segundo ano de seleção dele, eu acho, né? Tinha acabado de chegar. Depois daquilo ali, cara, ele nunca faz na seleção nem perto do que ele fez nos times. E o que mostra muito isso é quando ele vem pro Brasil. Aí, primeiro, no Flamengo ele tem até alguns lampejos, né? Mas sai meio obrigado e vai pro Galo. No Galo, o primeiro ano dele no Galo, ele joga muita bola. Acabou com o Fluminense 2 jogos no Brasileiro de 2012, na Libertadores e tal. E aí ele tem uma nova chance na seleção. Não sei se você se lembra disso. Ele é convocado novamente. Nessa nova convocação, depois de anos sem ir, ele chega atrasado, cara. Aí, tipo assim, aí ele nunca mais vai ser chamado, né? Os caras nunca mais chamam ele, tipo assim, porque ele não tava nem aí pra isso, cara. Pô, ele pensando assim, cara, eu tô jogando aqui em BH e o jogo da seleção é logo na minha folga. Eu vou perder a minha folga pra ficar viajando com a seleção? Então, eu acho que tinha um pouquinho desse pensamento, né? Começamos em Maradona, terminamos em Ronaldinho Gaúcho. Troféu 7-1 aí. Sim, podem começar, porque eu tenho começado sempre. Felipe, que está com o microfone aberto. Eu vou dar o 7-1 pro Jorge Jesus. E não sei, eu fiquei até um pouco triste quando eu vi a declaração do Jorge Jesus, assim, que foi... eu não tenho palavras aqui, o horário não permite ainda que eu use as palavras, mas um branco, né, relativizando o papo do racismo, deu uma declaração dizendo que, enfim, relativizando um caso de racismo, um óbvio caso de racismo num jogo. PSG, foi no jogo do PSG. Jogo do PSG, exatamente. Pô, eu não tenho, na verdade, mais o que falar. Na verdade. Esse é um tema que é muito atual. Acho importante que esse é um tema atual. Eu acho importante que está surgindo no jogo do Flamengo ontem, no dia 20, ontem, né, contra o Bahia, teve mais um caso desse. E... Enfim, eu acho que assim, a gente, nós, torcedores, instituições de futebol, tudo, a gente fracassa no que diz respeito a racismo. É simplesmente um fracasso. Isso continua acontecendo e parece que assim, não tem nada que parece ter uma luz que vai melhorar esse tema, mas é um fracasso. Aí vem o Jorge Jesus fala numa dessa, troféu 30-1, não só 7-1, 50-1 para ele, assim. Fica em Portugal e não volta mais. Cereja do bolo, né? O Jorge Jesus para completar tudo aí. O caso do Gerson. Mas eu acho que isso aí não é do futebol, né? É algo... Só queria falar só isso. É o reflexo da sociedade, né? Então, ainda mais agora, sem torcida, a gente ouve mais o que dá para ouvir o que está acontecendo, dá para entender tudo. E é abominável. Mas é um reflexo. Enquanto a sociedade não repensar essa questão aí, não colocar em ação, vão continuar acontecendo. E aí a FIFA é uma instituição também que é gerida por brancos, os times são geridos por pessoas brancas, só tem branco trabalhando. A televisão, você vai ver a discussão também, é só gente branca, não tem ninguém, não tem vozes diferentes, são as pessoas, quando é voz diferente é a voz de um jogador, né? Só um jogador, aí põe um jogador ali e tal, e fica difícil, aí cara, sei lá, o Vampeta parece que, vou dar meu 7-1 então, já aproveitar aí, o Vampeta relativizando a questão do Gerson e tal, e então, por mais vozes, né, dentro do futebol, por pessoas diferentes, né, não só aquele mesmo cara branquinho, temos que ter mais representação aí em tudo, na arbitragem, nos técnicos, na televisão, todos os lugares.
A ideia de como o Felipe começa o assunto e você completa aí, desenvolve, é que isso não é um problema só do futebol, é um problema da sociedade, que o futebol só demonstra isso de maneira muito clara. E toda a ideia que a gente pensa que isso tem que ser repensado, que isso tem que ser discutido, isso é óbvio, a gente está numa época onde esses sistemas são levantados, isso já é muito importante, mas daqui a 50 anos a gente vai estar falando dessas mesmas coisas, porque a gente tem falado dessas mesmas coisas há 50 anos, há 100, há 200 anos, não com o mesmo destaque de agora, não com o mesmo acesso a tanto conteúdo histórico e de pensamento a respeito do que é o racismo em todas as suas facetas, e o que a gente faz, na verdade, é criar paliativos, né? Você multa um time em poucos milhares de dólares porque o time teve um canto racista. Você tem que fazer o time ficar um ano jogando sem torcida. Você tem que rebaixar um time por causa disso. Aí talvez esses tipos de atitudes comecem a ser combatidas de maneira mais verdadeira. A mesma coisa na sociedade como um todo, né? Quando a gente pega a questão legal, como foi no jogo de ontem, a manchete era que o Ramírez fazia uma injúria racial contra o Jefferson. A injúria racial é uma passada de pano para falar que aquilo não é racismo, porque o racismo é um crime inafiançável. Então, teoricamente, o Ramírez deveria sair do jogo preso, mas qualquer delegado e qualquer promotor, ele vai abordar isso como injúria racial, que você consegue limpar a barra dessa pessoa que é racista, né? Mas não existe injúria racial, o nome disso é racismo. E o Felipe, poxa, roubou meu troféu 7-1 aí, porque eu já ia dar o troféu 7-1 para o Mano Menezes e para o Jorge Jesus, por essas minimizações que eles fizeram. O Mano Menezes ontem fez a mesma coisa, falando que o Gerson estava usando de malandragem. O Jorge Jesus, que falou isso há pouco tempo, né, sobre o jogo do PSG, tinha falado na semana anterior, tinha sido super machista como uma repórter lá em Portugal também, insinuando que ela não entendia de futebol, né? Então você vê que é um comportamento recorrente, não é um deslize. E como o Felipe falou, é um cara branco querendo falar o que é racismo ou não, né? E quando a gente olha para toda a sociedade e a gente vê o branco querendo falar o que é racista, o rico querendo falar o que é pobreza, o milionário querendo falar como tem que ser o transporte público, a gente fica chovendo no molhado e só fazendo reparações pequenas, né? A gente não consegue chegar aos núcleos desses problemas todos. Como meu 7-1 foi complementar, vou aproveitar um tema que eu não consegui colocar no Maradona aí e vou dar um 7-1 adicional aqui, pro prêmio de melhor do mundo, né? Coisa chata pra caramba isso aí. Muito... Porra, Messi e Cristiano Ronaldo, hein? Que falta criatividade, né, meus amigos? Meu Deus do céu, né, porra? O Bielsa, adoro o Bielsa, porra. Mas, pô, o Bielsa estava indicado a ser o melhor técnico. Meu Deus do céu. Subiu com o time lá da 2ª divisão da Inglaterra. É uma coisa... E aí o Maradona não ganhou, né? Nunca ganhou o prêmio de melhor do mundo, da France Football lá também, porque antes era só europeu que podia ganhar, e só europeu não que jogasse lá, só quem nasceu no continente europeu. Então, aí não vale, os caras só olham pro próprio umbigo e... É um prêmio sem graça demais, não vale nada. 7-1 neles. Mas vale muito bem colocado por você, mas vale muitas reportagens, né? E a gente fica falando sempre sobre isso. A discussão do Neymar, por exemplo, sempre fica essa discussão. Quando vai ser? Será que vai ser? Tem condições de ser melhor do mundo? E ninguém discute outras coisas que envolvem o próprio futebol. Eu também acho essa discussão do melhor jogador do mundo chata pra cacete, pra falar a verdade. Você tem toda a razão e só não só justifica, como fortifica a moral do vitorioso, daquele que venceu, daquele que é melhor. O futebol, a gente já falou em outro programa aqui, talvez. Futebol é um esporte coletivo. E futebol não é Fórmula 1. Não é meritocracia, né? Como a galera quer empurrar a goela abaixo aí. Troféu Maradona? Troféu Maradona, Mano de Deus. Troféu Mano de Deus. O meu troféu La Mano de Deus me lembra aquele que você deu há uns meses atrás para o Donovan e para o time do Donovan, né? Já que a gente está falando dessas questões
raciais novamente, né? Já tínhamos falado há um tempo do Lewis Hamilton também e tal. O jogo do Istambul e do PSG, eles fizeram uma coisa que deveria ser feita, né? Ou seja, eles não só reclamaram e fizeram um post na internet, eles não fizeram o jogo, né? Claro que depois o jogo foi feito e tal, mas eu acho que a atitude dos jogadores ali de terem sido empáticos, de todo mundo falar que vai terminar o jogo mesmo, foi muito massa e ficou muito legal a imagem de um jogador que eu me esqueci o nome dele, que ele vai para o árbitro e fala na cara do árbitro, dando uma aula para o árbitro sobre essa questão de como você se dirige ao outro, né? Eu não me lembro qual é o jogador, se vocês se lembrarem. Mas, enfim, vai para a atitude dos jogadores aí, Istambul e PSG, o troféu La Mano de Dios. Muito bom. O meu troféu Maradona vai pro jogo de ontem, hein? Flamengo e Bahia. Teve esse caso aí de racismo, mas assisti o jogo. Faz um tempo que eu não assisti um jogo do Campeonato Brasileiro, para falar bem a verdade. Mas assisti o jogo e me diverti. Assim, achei um jogo, cara, jogo de 4-3, jogo de virada. Eu tenho achado esse Campeonato Brasileiro curioso, assim, sem uma grande força, com viradas. Eu achei o jogo de ontem interessante. Vou dar para o jogo de ontem. Eu gostaria só de deixar registrado aqui que eu estou muito indignado com o Flamengo, que eu acho que a gente tem que parar, os jogos do Flamengo tem que terminar aos 43 do segundo tempo, entendeu? Porque todo jogo os caras ficam fazendo igual aos 44, aos 46, meu coração não está mais aguentando, entendeu? Então, assim, eu acho que o jogo do Flamengo tem que terminar aos 43 do segundo tempo. Foca no Fluminense, Vandinho, foca no Fluminense, pô. E engraçado é que tem gente que, tem comentarista, analista aí de televisão que fica falando, porra, mas foi um jogo tecnicamente muito fraco, porque 4-3, quem quer saber tecnicamente, não foi gol contra, 4-3 é um jogo divertido. 7 gols, cara, não tem como o jogo ser ruim, não. 7 gols já foi massa. Mas prefiro um 4-3 mal jogado do que um 0-0 bem jogado, Meu troféu 7-1, meu troféu Maradona tá difícil, Não tem nada pra dar Maradona nesse final de ano aí, ó. Tá acabando, tá complicado. Pro Gerson, então. Pro Gerson, que e mandou até o repórter ficar calma aí que eu vou... gostei da maneira como ele falou e o cara ter passado por aquilo ali, né? E ter continuado no jogo de uma maneira que, ele jogou pra caralho ainda ali. E não se destabilizou, né? Não foi expulso, porque era justificável, né, cara? O cara dá ir pra cima, ainda mais ouvir o Mano Menezes falando aquele monte de asneira ali. E tomara que ele tenha sido também o ocaso do Mano Menezes, né? Ninguém contrata mais, não. Talvez o Corinthians, né? Já deu, né? Pelo amor de Deus. Já deu. Mas o Corinthians tem uma paixão pelo Mano Menezes, eu vou te falar. E você cita aí que eu achei massa também a forma que o Gerson falou, como você falou, que ele, né, manda o cara esperar um pouquinho, que ele não foi só aquela fala protocolar do jogador, tipo assim, aqui, o professor e os meus companheiros, não foi essa fala protocolar, ele meio que fala bem sincero, né? Não foi media training. Isso aí. E é isso então, vamos lá, por fim, último episódio do ano. A dica de Natal, né, do professor Vanderlei Luxemburgo. Espero que vocês tenham aí a dica de vocês. A dica do professor aí para acabar esse ano mórbido. Vou começar, já que vocês começaram da outra vez, vou começar. A dica vai pro livro da editora Grande Área, Muito legal, livro sobre futebol. Eu tive a oportunidade de ler a autobiografia do Cruyff. Uma edição muito bonita. Interessante o trabalho deles. Conheçam aí, editora Grande Área. Quem gosta de saber sobre futebol, passa a palavra. Eu não tenho dica, não. Vou passar pro Vandinho. O Vandinho dá 2 dicas aí. Uma para mim, uma para você. Olha só, o cara joga a gente na fogueira, naquele gol, assim, o cara joga você com o gol aberto, mas se perder é complicado, né? Não vai dar uma de David, né? Não vai dar uma de David. Chuta na trave.
primeira dica para a gente aí é toda a obra do Eduardo Galeano. Eu fui ler uma coisinha hoje sobre Maradona, né? E até citei o Galeano aqui na nossa conversa. E é um cara que eu não leio há muito tempo, nem li tanta coisa, né? Li As Veias Abertas da América Latina e o Livro dos Abraços apenas. Mas escreve muito bem, tem toda essa proximidade com o futebol, né? Sempre foi um cara apaixonado com futebol. E termino também lendo um trechinho dele aqui, só um minutinho, que ele, um jornalista, mandou um e-mail para ele e tal, agradecendo porque ele falava sobre futebol e tal, e o Galeano respondeu o seguinte: o melhor livro de futebol é o que os jogadores escrevem com os pés. Não tive mais remédio que escrever o futebol com a mão. Não sei se meu consolo íntimo poderá servir de algo para os jogadores de verdade. Só peço que leiam como uma homenagem aos que jogando sentem alegria e oferece alegria para os que assistem. É muito bonito isso do Galeano aí. Então fica a obra do Galeano. E a segunda dica que o Filipenses colocou para mim, deixa eu ver, galera. Não tem nada a ver com futebol, né? Mas cineasta maravilhoso, um cineasta das Filipinas chamado Lav Dias. Quem gosta de cinema fora do eixo, assistam os filmes do Lav Dias, cineasta das Filipinas, que faz filmes de 4 horas, 5 horas, mas cada minuto é um pedaço de vida. E é isso aí. É isso aí sim, Vandinha. Assistam os filmes do Maradona também, tem um monte de filme dele aí rolando. Tem uns que são... Né? A gente até falou, teve um dia, acho que você deu a dica do filme dele, ou de um livro dele, não me lembro. O Felipe falou Felipe? no programa passado. Mas é isso aí, galera. Fechamos o ano aí. Vamos ver se publica esse episódio esse ano ainda. E até ano que vem. Grande abraço. Massa, meus queridos. Massa, bom papo nosso aí. Quando estiver pronto, você manda pra nós. Beleza. Aí a gente e Feliz Natal pra você. Que isso, grande beijo, grande abraço pra vocês aí. Se mantenham vivos. Por favor, para ter o próximo podcast. E